Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de novembro de 2020, vamos para mais algumas videoaulas. Hoje, quinta-feira, vamos pegar aí o apostolado de vocês de ciências. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo do sistema nervoso e nós vamos agora fazer uma agora com você. Aí na página 114, nós temos consciência de algumas informações e comandos neurológicos, mas não de todos. Cite um exemplo de função neurológica de que temos consciência e de uma função neurológica que realizamos de forma inconsciente. São exemplos de funções neurológicas de que temos consciência: falar, mexer braços, mexer pernas, mexer mãos, mexer dedos, reduzir o ritmo da respiração, engolir. São exemplos de funções neurológicas de que não temos consciência. Controlar a movimentação do alimento dentro do tubo digestivo, manter a respiração e o ritmo do batimento do coração. Escreva o nome da região do encéfalo responsável pela atividade descrita em cada situação a seguir. Resolução de uma questão de cálculo é o cérebro. Equilíbrio em apenas um pé é o cérebro, é o cerebelo. Não é o cérebro, é o cerebelo, tá? A aceleração dos batimentos cardíacos durante uma atividade física, o tronco encefálico. E a aprendizagem de novas informações ao estudar é o cérebro. Então, fica assim: letra A é cérebro, letra B é cerebelo, letra C é tronco encefálico e letra D é cérebro. Na página 115, como as informações recebidas do ambiente chegam ao encéfalo? As informações chegam, turma, ao encéfalo por meio dos nervos ligados à medula espinal. Cite 3 fenômenos que estão acontecendo neste momento em seu corpo pela ação do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele age continuamente. São exemplos de respiração, batimentos cardíacos, pálpebras piscando, mãos escrevendo, etc. Leia o texto e responda os itens a seguir. Aversão biológica da dor. Para que serve a dor? As respostas podem ser muitas, assim como são inúmeras as sensações e as percepções dolorosas. Para encher a paciência, tirar o sono, quebrar a rotina, produzir uma desordem na vida, também para conhecer os limites, superar desafios e ainda para lembrar que estamos vivos ou que é preciso parar, descansar e ir ao médico, ouvir o grito silencioso dessa desagradável sensação. Para a maioria dos médicos, biólogos e enfermeiros, entretanto, a dor é um sinal que alerta para um perigo iminente. A principal função da dor seria a proteção do organismo. O exemplo mais clássico citado é o da mão que encosta na chapa quente e rapidamente é retirada. A dor é uma informação que, após ser captada pelos sentidos, é interpretada pelo corpo. Que sistema é responsável pela percepção da dor? O sistema nervoso. De acordo com o texto, para que serve a dor? A dor serve para atrapalhar a vida, mas ao mesmo tempo para conhecer nossos limites e superar desafios, ou ainda para lembrar que é preciso ir ao médico. Em sua opinião, é possível viver sem dor? Por quê? Olha só, pessoal, é possível viver sem dor? A função da dor é como um alerta para o nosso corpo, certo? É possível viver sem ela, mas ela é um alerta para o nosso corpo, certinho? Aí na página 116, sobre as funções do cérebro, assina V nas alternativas verdadeiras e assina F nas falsas. É o órgão responsável pelo processo de aprendizagem, V. É o centro do raciocínio, V. É o órgão que comanda os batimentos cardíacos, F. Toda a nossa memória fica guardada nesse órgão, V. Então ficou assim, VVFV. Marca o X na opção que completa corretamente a frase. A coordenação de todas as ações do corpo em resposta a estímulos é realizada pelo sistema nervoso, que é formado principalmente por um tipo de célula chamada neurônio. Escreva 3 situações que podem causar lesões na medula.
acidente de carro, acidente de moto, atropelamento, lesões em atividades esportivas, quedas fortes. As lesões da medula espinhal podem deixar uma pessoa paraplégica ou tetraplégica, dependendo do local atingido pela lesão. Pesquise o significado das palavras paraplégica e tetraplégica. A paraplégica é a perda dos movimentos dos membros inferiores, dos membros embaixo. A tetraplegia, por sua vez, é a perda dos movimentos dos membros inferiores e superiores, certo? Embora as lesões do sistema nervoso possam ser tratadas, em algumas delas são irreversíveis, podendo levar, por exemplo, à paralisia e à perda da sensibilidade. Reflita sobre sua rotina e avalie se há algo que você possa ser modificar na sua rotina para proteger melhor esse sistema, tá? Considerando que o seu corpo e o corpo dos seus colegas também, tá? É mais uma reflexão para vocês mesmos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino as células do corpo humano precisam manter uma boa comunicação para ele funcionar de maneira harmoniosa. Essa comunicação acontece por meio de mensagens que são liberadas no sangue e dessa maneira chegam a outras partes do corpo. Esses mensageiros são os hormônios, turma. Os hormônios eles são produzidos em estruturas denominadas glândulas endócrinas. Elas agem em locais específicos, realizando diferentes tarefas que provocam mudança no desenvolvimento ou no funcionamento do corpo. O sistema endócrino é o conjunto dessas glândulas, tá? Olha aí o sistema endócrino aí para você, representando. O que é hipófise? Hipófise é uma das principais glândulas do corpo, por sua atividade influencia no trabalho de outras glândulas. Os hormônios que essa glândula produz possuem várias funções, como controlar o crescimento e as funções sexuais do corpo. Um dos hormônios produzidos por a hipófise é a somatotrofina. O hormônio do crescimento, que faz com que a gente cresça, né? Quando está na idade de crescimento. A somatotrofina, ela define até que ponto cada ser humano vai crescer. Ela também é responsável pelo crescimento dos ossos, tá? E das cartilagens, presentes no nariz, na orelha, por exemplo. Assim, a somatotrofina, ela tem um papel determinante no tamanho do indivíduo, sendo responsável pelo tamanho do crescimento característico na adolescência. Olha um homem com gigantismo e uma mulher com nanismo. Vocês estão vendo aí? A produção da somatotrofina em excesso durante a infância provoca o crescimento exagerado, como esse homem aí que tem o gigantismo, dando origem a uma condição denominada gigantismo. Entretanto, quando a produção desse hormônio na infância é muito reduzida, a pessoa apresenta o nanismo, que é esse caso dessa moça. É uma condição que ela fica abaixo da estatura esperada. Os hormônios sexuais, por sua vez, necessitam de uma mensagem da hipófise para que sua produção comece. Esses hormônios são responsáveis pelas mudanças físicas e psicológicas que ocorrem nas meninas e nos meninos, certo? As transformações na adolescência. O hipotálamo, ele comanda a maior parte das funções dos endócrinos, atuando diretamente sobre a hipófise e indiretamente em outras glândulas, como as adrenais, né, testículos, ovários. E a glândula tireoide? A glândula tireoide também produz hormônios que possuem diferentes funções, né, como o crescimento e o desenvolvimento das células. O timo localiza-se no tórax, né, e entre os pulmões e na frente do coração. É uma glândula que participa da regulação da defesa do organismo. E o pâncreas fica situado no abdômen, atrás do estômago. Essa glândula tem duas funções: produzir substâncias dentro do intestino e que controla o nível do açúcar no sangue. Um desses hormônios é a insulina, que permite que o açúcar ingerido pelo corpo entre nas células e seja usado como fonte de energia. Certo, turma?
Então, hoje nós aprendemos isso aí em ciências. Vamos para língua portuguesa. Língua portuguesa, no dia 26, nós vamos estudar aqui a apresentação oral de um trabalho. Aqui tem algumas dicas, depois de você montou o seu slide, você chegou a hora de apresentar. Para realizar uma boa apresentação, o primeiro passo é ter a mente que você pesquisou e estudou, ou seja, você sabe o conteúdo da apresentação que vai apresentar, certo? E aí você vai ficar atento a não ficar na frente do slide, atrapalhando a visão. Não lê o slide para o público, para que sua apresentação não fique tão monótona, tão chata. Não perca o contato visual com o público, sempre olhando para o público, tá? Alterne o tom da sua voz e prepare para possíveis perguntas, tá? Do público. Interaja com o público fazendo questionamentos do tipo: você sabia? Como será que isso se dá? Esse tipo de pergunta, tá? O poder da fala, nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da fala aí, olha. O poder da fala. Algumas pessoas sentem vergonha no momento de falar em público, já outras compreendem que a sua voz é poderosa e pode ajudar a mudar o mundo. A paquistanesa Malala, ela acredita que pode mudar o mundo defendendo o direito das meninas do seu país de estudar. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2013. Por isso, vejam a fotografia dela a seguir, ó, a Malala. Que situação você percebe na imagem? Uma garota, a Malala, discursando em público. Agora observe a oradora, Malala. Como está posicionado o corpo dela? Seu corpo está ereto, suas mãos e a boca parecem estar em movimento. Ela está segura para falar? Sim, pois sua expressão demonstra isso, demonstra tranquilidade, certinho? Em geografia, turma, em geografia nós vamos continuar aqui agora com você, aqui na página 197. O que a primeira imagem mostra? Olha aí a primeira imagem, a praia de Itapuã, lá em Salvador. Mostra o descarte inadequado de lixo na praia. Olha que coisa feia. Porque pode contaminar as águas, o solo, não é? O que a segunda imagem mostra? Esse tipo de problema existe no bairro que você mora ou na cidade? A segunda imagem, ela apresenta um esgoto doméstico sendo despejado na praia e indica a poluição da água pelos resíduos domésticos, gente. Horrível, não é? Observe essa imagem na página 198. Identifique o elemento da imagem que permite perceber a poluição atmosférica em São Paulo. A poluição pode ser identificada por meio da faixa cinza acima dos prédios aí, ó. Olha aqui, ó, essa faixa cinza. Qual é a relação entre o problema mostrado e a imagem ao lado? A presença do asfalto nas cidades impermeabiliza os solos de forma que a água das chuvas não é absorvida pela natureza. Aqui não é para essa 4 você não vai formar duplas. Vamos para a outra página, 199. A página 199, de acordo com o que você estudou nesse capítulo, por que o Ouro Preto foi uma cidade importante? Porque ela foi descoberta a partir do ouro, de sua extração, não é do ouro, recebendo muitos migrantes que viram descoberta de uma possibilidade de trabalho. Quanto tempo se passou entre a imagem e outra? 135 anos. Quais mudanças podem ser vistas aí na imagem de 80 e a imagem de 2015? 2015 mostra o maior número de construções ao fundo, ocupando o relevo, além da presença de veículos em vez de carros, né? Em vez de cavalos, quer dizer, veículos em vez de cavalos. O que mais? Antes usados como meio de transporte da circulação de pessoas. E das barracas da feira de artesanato, não é? O que permaneceu na imagem de Ouro Preto entre 80 e 2015? O relevo, as igrejas, a parte da vegetação, certo? As imagens de satélite a seguir mostram o município do Rio de Janeiro, certo? Olha aí. Quais mudanças ocorreram na cidade do Rio de Janeiro? Rio das Ostras. Houve a construção de muitas moradias, a ocupação de áreas, não tinha nenhum tipo de construção e a abertura de novas ruas. Por que essas mudanças ocorreram?
Porque a população da cidade aumentou, o processo de urbanização intensificou e aí teve que mexer para poder caber as pessoas. Quais os elementos permanecem na área mostrada? Algumas construções, vegetação, relevo, a faixa de areia, o mar. Aqui na página 201. As imagens a seguir mostram dois problemas. Identifique e descreva os problemas mostrados. Olha aí. Uma das imagens mostra a avenida alagada por causa do transbordamento do rio Tietê. A outra refere-se ao descarte de lixo no Tietê e ao transporte, né, desses diversos materiais para as ruas da cidade de São Paulo. Esses problemas ocorrem no seu município? Ainda não, né, pessoal? O problema da poluição dos rios por causa do lixo jogado no meio ambiente acontece em diferentes cidades brasileiras. Você vai marcar aí as alternativas corretas. Reutilizar roupas e acessórios para diminuir? Sim. Jogar lixo nas águas dos rios? Não. Caso perceba ações que geram poluição, comunicar? Sim. Permitir que os esgotos despejem resíduos diretamente na água? Não. Evitar que produtos químicos sejam jogados? Sim. Então você vai marcar reutilizar, caso perceba, e evitar. Evitar que os produtos. Certinho, turma? Até a próxima aula.